Olá, tudo bem? Meu nome é Edna Solange e você está em Português através da Bíblia. Aqui você terá conteúdo com textos excepcionais, os textos da Bíblia. Estudaremos a gramática de um jeito leve e prazeroso. Fica conosco. Já se inscreveu no canal? Deixa o seu like, seu comentário, sua sugestão. Hoje vamos corrigir exercícios. Se quiser realizá-los antes da correção, pause o vídeo agora e acesse o link que eu vou deixar para você aqui na descrição. Assim você poderá verificar suas dúvidas, seus acertos e com que facilidade ou não você realizou os exercícios. No decorrer do vídeo, vou disponibilizar cards de outros vídeos, cujos conteúdos te ajudarão a realizar os exercícios. Então, vamos lá aos exercícios de hoje. Vou aqui compartilhar com você exercícios de fixação. Nesse primeiro exercício, nós vamos avaliar o valor das preposições. As preposições são conectivos que trazem inúmeros valores semânticos, dependendo do contexto. E é isto que nós vamos ver. O primeiro texto é Jeremias 1,18. Vou ler aqui a versão que eu avaliei, tá? Que eu analisei aqui. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze. Queremos analisar a preposição por. É isso que vamos analisar. A preposição por. A preposição por tem aqui o valor de substituição. Ele seria colocado, Jeremias seria colocado em substituição. A cidade forte, a coluna de ferro, a muros de bronze. A preposição por aqui expressa substituição, é o seu valor semântico. Em 1 Coríntios 15:5, temos a preposição por novamente. Vamos ver? Jesus foi visto por Cefas e depois pelos 11, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos. Aqui, simples, expressa quantidade. Primeiro ele foi visto por Cefas, né? Depois, pelos aqui tem a preposição implícita, por 11, e depois por mais de 500 irmãos. Então, aqui é a quantidade, ok? O próximo texto, 1 aos Coríntios 6, versículo 20. Vamos ver o que diz. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Novamente temos a preposição por. Agora aqui a preposição por expressando, estamos aqui, 1 Coríntios 6:20, a preposição por, fostes comprado por bom preço. Aqui expressando valor. Já vimos Jeremias 1,18, a preposição por, expressando substituição. 1 Coríntios 15:5, a preposição por, expressando quantidade. Agora vamos para Gênesis 11, do 3 ao 7. Os construtores da Torre de Babel se animaram. Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. O que vocês acham? Eles usaram o betume em lugar da pedra, o betume em lugar do cal e o tijolo em lugar da pedra. O que vocês acham? Já está até aqui, né? Substituição, fácil. Esse estava fácil. Mateus 3,15 diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ó, deixa por agora. Tem até o advérbio aí, olha, ajudando. Então, deixa por agora, expressa tempo.
Próximo texto, Atos 1:11. Próximo texto, Atos 1:11. Está acompanhando? Está gostando? Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Aqui eu mudei a preposição. Coloquei a preposição para. Porque estás olhando para o céu. Ó, expressando direção. Porque estás olhando em direção ao céu. Gostou? Achou fácil? Tá difícil? Ah, assiste os outros vídeos. Vou colocar os likes, os cards aqui para vocês, tá? Mas dá o seu like também, né? Vamos lá, próximo exercício. Nos textos abaixo, indique as conjunções ou locuções conjuntivas pelas quais podem ser substituídas sem perder seu significado. Olha só, nós vamos substituir as conjunções ou locuções conjuntivas aqui, mantendo o mesmo sentido. Também são conectivos importantes as conjunções. Primeira locução aqui, conjuntiva, é a locução conjuntiva sem que. Vamos ler o texto? Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Aqui, a locução conjuntiva sem que é uma locução conjuntiva temporal. É isso mesmo. É uma locução conjuntiva temporal. E ela expressa tempo. Olha, as conjunções adverbiais temporais, conjunções subordinativas, adverbiais temporais, elas são as mais difíceis de serem substituídas, porque eu tenho que observar aí a temporalidade. Então, sem que é uma locução subordinativa temporal. Indica antes que, um tempo anterior. Sem que, antes que. Vou deixar cards aqui do estudo de conjunções, tá? Vou deixar cards aqui para vocês. Então, aqui, antes que. Próximo texto, esse que nós vimos foi Salmos 139, versículo 4. Agora é João 16, versículo 8. João 16, versículo 8. E quando o Espírito vier, está falando aí do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui no sentido de posterioridade, um tempo posterior. Então, indica, ele pode ser substituído, esse quando aqui, aliás, esse quando aqui, olha, essa é uma conjunção subordinativa temporal bem, como é que se diz? Bem versátil. Ela pode substituir todas as demais. E aqui ela está no sentido de depois que ele vier. Está falando do tempo posterior. Alguém pode ter pensado assim que, e logo depois que indica tempo imediato, posterior imediato, mas aqui tem a ver só com o tempo posterior, ok? Depois que ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Agora nós vamos para o próximo item aqui. Também começa com e aconteceu. Aliás, começa com e aconteceu, porque estamos no C. Que é Êxodo 17, 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Aqui, enquanto, né, tempo concomitante, podemos pensar assim, no tempo concomitante, quer dizer, ele estava levantando as mãos, Israel prevalecia. Aí ele abaixava as mãos, ao mesmo tempo, Israel perdia. Então, tempo concomitante, ok? Mostra aí o valor da oração, da intercessão. O próximo texto também
Agora, aconteceu. Não a primeira aqui, se foi e acontecia. Agora, e aconteceu. O que será que aconteceu? E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Ó, logo depois, assim que, ó, desde que, logo depois, o Senhor abençoou a casa do egípcio. O próximo aqui é Jó 42:10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Jó 42:10. Enquanto também o tempo concomitante. Todas estas conjunções ou locuções conjuntivas que nós vimos aqui são locuções conjuntivas subordinativas temporais. Vejam que no item E temos a conjunção quando, indicando concomitância. O item B também, que é João 16:8, já indica tempo quê? Tempo posterior, ok? Podemos seguir? Tá gostando? Tá difícil? Tá achando difícil? Assiste aqui aos vídeos que eu vou colocar para você, vou te ajudar. Agora, leia Romanos 8, do versículo 1 ao versículo 39. É um texto bem longo, né? Não vou ler aqui com vocês. Dê uma paradinha, leia esse texto, depois você retoma para o vídeo. Vamos analisar aqui este versículo. Vós, porém, não estáis na carne, mas estáis no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O pronome demonstrativo esse tem como referente, ó, esse tal não é dele. Esse tal qual é o referente? Aqui tem valor anafórico, refere-se ao que foi dito antes. Vou colocar um card aqui específico para você estudar isso. Alguém não tem o Espírito. Ó. Alguém que não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, qual é a alternativa? Alternativa C. Alguém não tem o Espírito. Próximo aqui, questão 2. Conforme o texto em referência, responda. Tendo em vista que a inclinação da carne é morte, qual é a inclinação do Espírito? Versículo 6. Vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz, enquanto a inclinação da carne, é morte. Seguindo, conforme o versículo 6, de novo, qual o propósito de não andarmos segundo a carne? Qual é? Para que não sejamos inclinados à morte. No caso, morte eterna. Versículo 14. Versículo 14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O pronome demonstrativo esses tem como referente o quê? Qual é o referente? Qual é o referente do pronome demonstrativo esses? Aqui está a frase: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Quem? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Próxima questão aqui. De acordo com o texto que lemos, Romanos 8:25, como podemos esperar o que não vemos?
Como podemos esperar o que não vemos? Romanos 8, 25. Deixa eu procurar aqui o meu texto. Romanos 8, 25. Preciso ler para vocês. Romanos 8, 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, como podemos esperar o que não vemos? O texto diz aqui, com paciência. Com paciência. Está escrito no texto. Você pode ir lá e está fácil. Com paciência. Próxima questão. No desenvolvimento desse texto, no versículo 26, que diz, vou ler para vocês, ó. 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vou deixar um card aqui para você, falando sobre esta palavra, hein? Inexprimíveis. Vou deixar o card. Então, qual é o termo? Aqui deveria ser letra maiúscula. Opa! Qual o termo, na palavra qual, tá? No pronome interrogativo qual. Qual o termo ou expressão linguística que retoma o espírito? Qual é o termo ou expressão linguística? A expressão o mesmo espírito. O mesmo espírito, o que o texto diz? O mesmo espírito intercede por nós, ok? Próximo aí. Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Substitua adequadamente o termo que? Nós não andamos segundo a carne. Então, o nós é o referente desse que aí, ok? Então, nós. Terminamos estes exercícios. Nós fechamos por aqui. Eu espero que você tenha acertado bastante, mas se você não acertou, não se desespere. Consulte aqui, assista aos vídeos que eu estou colocando aqui no cards, que eu estou colocando aqui. Assista esses vídeos dos cards. E estes são meus 2 livros, Português através da Bíblia, Análise Sintática e Morfologia. Deus te abençoe, nós vamos ficando por aqui. Até os próximos vídeos, os próximos exercícios. Tchau!